Bom, pessoal, então a gente está gravando a partir de agora. Apesar do título aí do slide que vocês estão vendo, está Resistência de Materiais, a aula de Mecânica dos Solos, tá? Não se preocupem, é porque isso é um material meu da parte de análise de tensões que eu tinha de uma outra disciplina que eu lecionava, tá? Então, como eu disse para você, a parte de acréscimo de tensões será toda gravada, né? Estarei disponibilizando ainda hoje, mais tarde da manhã, para vocês os links. Apesar de que já está no meu YouTube lá. Vocês podem pesquisar pelo meu nome. Vocês vão achar. Mas eu vou disponibilizar os links no Classroom para vocês, tá? Mas até por questão da sequência lá do curso do IFAL, né? Do questão dos pré-requisitos, né? Pelo que eu perguntei na aula de apresentação, tem muita gente ainda que não pagou a parte de tensões, né? Ainda, em mecânica dos sólidos. Então, vou aqui falar, pessoal, um pouco rápido, né? Mas pelo menos para ter uma noção inicial, para poder entender o conteúdo, né? Porque esses dois primeiros conteúdos que a gente vai dar aqui do curso dependem muito desse conhecimento aqui, tá? Então, vamos, vamos, vamos fazer essa revisãozinha aí, tá? Pessoal, eu nem coloquei aqui o slide de estado de tensão, ou do que é uma tensão, do que é definição da informação. Eu vou falar aqui rapidamente, tá? Mas qualquer corpo sólido, material, né, vocês... acredito que mecânica dos sólidos 1, pelo menos, vocês pagaram já, né? Teoria de estruturas também. A gente sempre vai ter um estado, né? Sempre não, perdão. A gente busca sempre um estado de equilíbrio, em que a gente tem forças externas atuando. Essas forças pode ser o peso próprio, uma carga que a gente está colocando em cima, né? Uma carga de utilização, uma carga de peso mesmo, um contrapiso, por exemplo, em cima de uma laje, né? Ou seja, um peso não estrutural em cima de uma estrutura. E a gente tem condições de contorno de apoios também, né? Em que a gente tem, para entrar em equilíbrio, para essas cargas, né, entrar em equilíbrio, a gente precisa de apoios para a qual essa carga vai ser transmitida, né? E aí entra esse equilíbrio. Então, vocês já aprenderam lá desde mecânica dos sólidos, faz somatório de forças horizontais, né, verticais, momentos, etc. Porém, essas forças, né, essas ações são transmitidas por esse corpo sólido, né? Então, para quem não entrou ainda em mecânica dos sólidos 2, né, ainda não viu o que a gente chama de mecânica dos sólidos deformáveis, né? Em que agora a gente precisa se preocupar em como essa transmissão de carga, né, das ações externas, são feitas internamente do sólido, né? Então, quando você carrega e tem um apoio de uma certa maneira, então o que você está fazendo é pressionando esse sólido, né? Quando eu falo pressionando, você pode estar comprimindo um determinado corpo de prova, por exemplo, você pode estar pressionando, pode estar fazendo um carregamento qualquer nele, tá? Mas o que você está fazendo é induzindo um estado de tensão e deformação. No momento que você aplica um carregamento externo, seja uma ação ou uma reação, né, ou ambos, você vai estar deformando de alguma maneira esse sólido, né? Alguns sólidos vão parecer indeformáveis perante aquela solicitação que você está colocando, tá? Ou seja, você mal vai ver aquela deformação, e vocês veem isso corriqueiramente, né? Uma mesa, por exemplo, você coloca o seu notebook em cima, você coloca o seu livro em cima, você não vê essa mesa se deformando. No entanto, se a gente olhar em nível microscópico, certeza que ela estará deformando, ok? Ou seja, o que significa deformar? Significa mudar de forma, né? Então, você está aplicando um estado de solicitação nesse sólido, esse sólido irá se deformar, né?
para conseguir transmitir essas ações externas até as reações. Beleza? Então, uma viga, qual é a finalidade de uma viga? Transmitir a carga que vai agir sobre ela até os apoios, que seriam os pilares, por exemplo. Né? Qual a função do pilar básica? Pegar essas cargas que vêm das vigas e levar até o apoio dele, que seria a fundação, né? E assim por diante. E qual a função da fundação? É receber essa carga que vem dos pilares e jogar para o solo, né? Então, veja, todos esses elementos vão estar se deformando de alguma maneira. Eu estou carregando a viga se deforma e leva para os pilares. Os pilares recebem essas cargas, se deformam, né? Usualmente se comprimindo, e leva para a fundação. A fundação se deforma e leva para o solo. O solo se deforma também, e aí sim dispersa-se esse acréscimo de tensões, que é o nosso objetivo final aqui dessa parte. Tá? Mas veja que tudo que eu estou falando aqui irá se deformar. Tá? Todos esses sólidos irão se deformar, apesar de, às vezes, a gente ver uma parede e não identificar, por exemplo, visualmente que ela está se deformando, né? Para aquele determinado nível de carga. E associado a toda deformação, haverá um estado de tensão. Beleza? Associado a toda deformação, haverá um estado de tensão. Consequente, aí quem vem primeiro é que nem a discussão do ovo e da galinha, tá? Mas existe uma relação entre toda deformação, ou pelo menos parte das deformações elásticas, e as tensões que existem nesse corpo sólido, né? E o que seria essas tensões, então? Né? Se deformação é a mudança do corpo para se adaptar àquelas ações externas que estão atuando para ele, ações e reações, né? O que seriam as tensões? As tensões seriam as forças entre as partículas desse sólido, perdão, as partículas desse sólido, os átomos, se for o caso, até o nível microscópico, né? É a força que uma partículazinha infinitesimal desse sólido transmite para a outra, de forma que estará transmitindo aquela ação externa até os apoios, né? Isso causará um estado de tensões. Um ponto material do sólido vai empurrando o outro até chegar nos apoios, tá bom? Então, se a gente imaginar um sólido todo, né, e fizer um corte, esse sólido estando no estado deformado, né, ou seja, você já aplicou uma solicitação nele, você cortar ele no meio, né, de forma fictícia, obviamente, né, vocês identificariam, por exemplo, vetores, né, de forças atuando pontualmente em cada ponto dessa seção de corte que você aplicou, que você fez, tá? E essas forças aplicadas pontualmente em cada ponto infinitesimal do sólido a gente chama de tensões, tá? Ou seja, no corpo que você aplicou ações externas e reações, esse corpo, cada ponto dele estará submetido a um estado de tensões diferente. Tá bom? Essa tensão, tá? Eu vou abrir aqui, que fica melhor. Tá? Vou abrir aqui. E vai ficar melhor, tá? Queria evitar isso, mas vamos lá. Então, se eu tenho um estado de tensão, veja, aqui são ações externas, tá? Nesse meu corpo sólido qualquer, aqui é o meu apoio, vamos dizer assim, um engaste, certo? Em um determinado trecho da superfície. Se eu imaginar um corte, né, e imaginar separando esses corpos, tá? Cada ponto material desse meu corte aqui, tá? Dessa minha seção transversal ao corte, vai ter um vetorzinho de força atuando pontualmente, né? Ou seja, infinitos vetores, tá? E cada vetor desse de
força, que no caso agora a gente vai chamar tensão, tá? Porque está atuando internamente ao corpo sólido, ele vai ter esqueci o nome, né? Ele vai ter natureza de um vetor, portanto, ele vai ter intensidade, né? O módulo, ele vai ter direção e ele vai ter sentido, tá? Sobre o sentido, para o corpo estar em equilíbrio, tá? Admite-se que de um lado desse meu corte aqui, tá? Sempre que tiver um vetorzinho no ponto em um determinado sentido e direção de um lado do corte, no outro lado do corte, para esse mesmo ponto material, tem que ter o mesmo vetor com a mesma intensidade, só que com sentido contrário, perfeito? Se anulando. É como se um ponto material estivesse empurrando o outro. Portanto, de um lado eu tenho esse vetorzinho aqui, ó, tá? Com uma intensidade X, uma direção Y e o sentido Z, certo? Vamos supor. Já esse outro vetor vai ser a mesma intensidade, intensidade X, vai ser a mesma direção, direção Y, porém vai ser o sentido menos Z, né? O sentido inverso desse outro vetor aqui, né? Seriam, vamos dizer assim, os vetores gêmeos, né? Espelhados, simétricos. Como esse vetor pode estar sobre a direção agora? Como esse vetor pode estar numa direção qualquer, o que a gente faz para simplificar a nossa análise é dividir esse vetor que está numa direção qualquer, ou decompor esse vetor que está numa direção qualquer, em vetores que possamos, em direções que possamos avaliar melhor. Como, por exemplo, perdão pelo barulho aqui. Bom, principalmente a direção normal ao plano de corte que a gente está criando, certo? E uma direção tangente ao plano de corte que a gente está criando. Então, a gente pode dividir esse vetor de tensão aí em uma tensão que a gente vai chamar a partir de agora tensão normal ao plano de corte e uma tensão cisalhante ao plano de corte, né? Que seria uma tensão aqui tangente a esse plano de corte. A tensão normal, nós vamos chamar de sigma, tá? Tudo que for sigma é tensão normal, tá? Tudo que for tal é tensão de cisalhamento, ok? Agora, imagine que ao invés de um plano de corte, eu faça corte, 3 planos de corte, no caso 6 planos de corte, né? Que eu separe um elemento infinitesimal, um cubinho, um pequeno cubinho, né? Esse pequeno cubinho, né, teria, se a dimensão for tão pequena que ele se aproxime de um ponto, né, ele teria uma tensão normal em cada face, né, e uma tensão cisalhante. Porém, essa tensão cisalhante aqui, vamos dizer que seja uma tensão cisalhante assim, tá? Nessa face, por exemplo, a gente também pode decompor nos outros 2 sentidos do nosso eixo coordenado, tá? E aí a gente agora tem uma tensão normal e 2 tensões cisalhantes, tudo isso decomposto daquela tensão resultante que a gente obteve por conta do equilíbrio de ações e reações, tá? Que a gente, isso, como encontrar esse equilíbrio, é justamente o que a gente vai aprender aqui para sólidos, né? Aí, para o sólido, para uma viga, para um pilar, como é que encontra esse estado de tensões, vocês vão aprender lá em mecânica dos sólidos, beleza? Aqui a gente vai focar em solo. Como chegar nesse valor dessa tensão e na direção que ela está aplicada, no caso aqui de solos, né? No caso aqui do maciço terrudo. E veja, haverão 3 tensões, né? 3 tensões decompostas de uma tensão resultante, né? Para cada face de corte que eu fiz, né? Se eu fiz 6 cortes e dividi isso no cubinho, eu vou ter, então, 3 tensões atuando em cada uma das 6 faces desse cubinho, tá? Você me pergunta, professor, mas um ponto material é um cubo? Não, não é, obviamente que não é. Ponto material não tem formato geométrico,
né? Porém, o que a gente está fazendo aqui é uma simplificação da engenharia. Certo? Então, nós vamos admitir que isso aqui é um elemento infinitesimal, né? Ou seja, muito próximo de um ponto, e que ele tem esse formato de curva. Tá? Percebam que eu tenho três tensões para cada face. Portanto, o que eu chamo de estado geral de tensões é justamente esse conjunto de tensões em cada uma das faces. Tá? Só que o que acontece? Tudo, como a gente já viu, que para um corpo estar em equilíbrio, tá? Tudo que ocorre nessa face aqui, por exemplo, né, tem que ocorrer de sentido igual, de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido inverso, nessa face do fundo, que a gente não está vendo aqui, tá, pessoal? Essa face do fundo. Então, portanto, se eu olho aqui em plano, né, se eu olho aqui em um plano, certo? Se eu tenho uma tensão nessa direção, eu tenho que ter uma tensão de mesma intensidade nessa direção, senão o meu corpo, senão esse meu ponto material não estaria em equilíbrio, tá? Se eu tenho uma tensão cisalhante nessa direção, eu tenho que ter uma tensão cisalhante de mesma intensidade nessa direção, tá bom? Para elas se anularem. E tenho que ter também nessa direção e tenho que ter também nessa direção. Aí eles se anulam, tá? Esse corpo não gira, né? Tá? Esse corpo não gira. Se eu tenho uma força aqui, uma tensão aqui, se eu tenho aqui um vetor de tensão aqui e assim, esse aqui tem que ser nessa direção para se anular com esse, tá? Então, esse ponto material tem que estar em equilíbrio, tá bom? Então, no final das contas, a gente pode analisar as tensões por esses 9 valores aqui que a gente encontra, tá? Por esses 9 valores que a gente encontra. Porque o que tem na face espelhada, na face oposta, é idêntico, só que com valores com direção oposta, né? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Beleza. Ok. Beleza, então vê. A gente vai analisar, num maciço terroso, sei lá, a gente vai ter uma fundação em cima, vai ter um aterro em cima, vai causar carga no nosso maciço terroso. O nosso maciço terroso vai se deformar e vai ter que distribuir as tensões para o infinito, lá para o núcleo da Terra, certo? Ele vai se dispersando, essas tensões vão se dispersando. E a gente tem que avaliar pontualmente cada ponto material desse solo, perdão, quais são os estados de tensão que está atuando. Né? E a gente vai fazer isso, já adiantando aqui um pouco, admitindo o solo como um sólido perfeito, né? Que não é, está longe de ser. Né? O solo é formado por partículas, né? Soltas, inclusive, não tem nada de comportamento elástico, a gente vai admitir tudo que é um sólido perfeito, elástico, linear. Né? É uma simplificação que a gente vai fazer. Né? É a única que tem? Não. É possível fazer análises mais complexas, mas não entra aqui no curso de graduação. Tá bom? Mas, vê, imagina, cada cubinho desse vai ser um ponto material no nosso terreno. Tá? Já linka com a nossa disciplina. Tá? Já linka com a nossa disciplina. Matematicamente, né? Matematicamente, a gente pode não é simular o nome. A gente pode descrever esse desenhozinho a partir de uma matriz, que é uma matriz específica que a gente vai chamar de tensor, tá? Tensor de tensões. Porque é um conjunto de vetores aqui, tá? Então a gente chama de tensor. E apesar daqui estar com
a nomenclatura errada, aqui seria tensão tal, né? Aqui também seria tal, 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 tal. Opa. Não, aqui é sigma mesmo. Aqui é tal, aqui é tal, e aqui é tal. Beleza? Então, cada linha dessa minha matriz está se referindo a uma face, tá? Está se referindo a uma face. Então, por exemplo, essa é a minha face X, tá bom? Essa é a minha face X. Então, eu tenho a tensão normal à face X, que é esse sigma XX aqui. Eu tenho a tensão cisalhante na face X na direção Y, então eu chamo aqui de tal XY, ó. X porque eu estou na face X, Y porque eu estou na direção do vetor Y aqui, segundo esse meu eixo aqui, né? Segundo esse meu eixo de coordenadas. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, nessa primeira linha, sigma XX, que é a tensão normal, sigma X, né? Essa daqui. Eu tenho tal XY, que é essa daqui agora, beleza? E eu tenho tal XZ. XZ por quê? Porque eu estou na face X, estou na direção do eixo Z. Beleza? Já essa minha segunda linha aqui, ela é tudo referenciado a essa minha face Y aqui em cima. Tá bom? Então eu tenho minha tensão normal à face Y, que é esse cara aqui. Eu tenho a minha tensão cisalhante na face Y, porém na direção X, que é esse cara aqui. Tá? Eu tenho a minha tensão cisalhante na face Y, porém na direção Z, que é esse cara aqui. Beleza? E a mesma coisa ocorre aqui para essa terceira linha, que está tudo relacionado à face Z. Outra forma de ver é que cada coluna dessa da minha matriz está se referenciando a um eixo. Então, aqui esses três valores estão todos os vetores na direção do eixo X. Esses meus três vetores aqui estão na direção do eixo Y, e assim por diante. Tá? Então, tenho aí um tensor de tensões e a gente vai utilizar isso no nosso curso, tá? Porque a gente vai analisar matematicamente. Beleza? A gente vai aprender a analisar por meio de equações, por meio de desenho gráfico, tá? E matricialmente, utilizando esse tensor de tensões aí. Beleza, pessoal? E é importante também vocês entenderem que esses vetores a gente precisa de uma convenção para saber se ele é positivo ou negativo. Tá? E a convenção agora não vai ser só mais dependente do eixo, dos eixos, tá? Da direção dos eixos. Vai ser diferente, vai depender agora da face que ele está atuando e do eixo. Beleza? Como assim? Bom, como eu falei para vocês, essa tensão normal aqui está atuando na face X e na direção do eixo X. Portanto, essa face eu vou considerar positiva, face positiva. Por quê? Porque a face que está mais que está mais distante do meu eixo zero, vamos dizer assim, né? Então, vê, se eu locasse essas duas faces X, seria uma face aqui e seria a outra face aqui atrás, vamos dizer. Tá? Não sei se esse desenho dá para entender. Seriam as duas faces X. Então, essa é a positiva e essa face é a negativa, que é a oposta. Né? Olhando no plano aqui, tá? Olhando no plano YX, tá? Essa minha face é a face X positiva e essa minha face é a face X negativa. Tá bom? Essa é a minha face Y positiva. Por quê? Porque tá mais próximo da setinha aqui, tá? Do sentido positivo de eixo, do Y, do eixo Y. E aqui eu tenho a minha face Y negativa. Sempre assim, tá? Então eu tenho o sinal da face, que esse meu vetor está, e eu tenho o sinal da direção do eixo propriamente dito, né? Que é o que a gente trabalha convencionalmente. Então, por exemplo, esse eixo, esse sigma X aqui, está atuando na direção do eixo X. Então, portanto, ele para eu saber se esse valor aqui vai estar positivo ou negativo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o sinal da face, no caso ele está aqui posicionado na face positiva de X, né?
e tem que multiplicar pelo sinal da direção do vetor, né? Que também é positivo, porque está indicando na direção positiva de x. Então, portanto, se eu tenho um vetor nesse sentido, nessa face e nesse sentido, ele é positivo. Beleza? Agora, já nessa face de trás, né? Para estar em equilíbrio, eu teria que ter um vetor assim, né? Sigma x assim. Perfeito? Esse vetor sigma x é na face por trás, tá, pessoal? Imagina que aqui eu estou vendo essa face aqui traseira, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Então, imagine que esse sigma x é nessa face de trás, tá? Espelhado de trás, de x, né? Então, aqui eu estou na face negativa, portanto, aqui vai ser a multiplicação do sinal negativo. E o eixo também está contra, o sinal do vetor também está contra o sinal positivo do eixo. Né? Então, portanto, vai ser vezes menos também aqui. E, portanto, o sinal desse vetor aqui, dessa tensão, perdão, é também positivo. Portanto, na face x positiva, o meu vetor positivo, o meu valor positivo vai ser saindo da face. Na minha face negativa também, o meu valor positivo também vai ser saindo da face, tá? Então, outro exemplo aqui, vamos supor que eu tenha um estado plano, porque plano é sempre mais fácil de desenhar, né, pessoal? Vamos dizer que eu tenha a situação assim, tá? E uma situação assim. Então, aqui eu tenho sigma y, sigma x e sigma x, beleza? Então, ó, aqui eu tenho face positiva de x multiplicado por... os meus eixos estão aqui, né? X e y. Tá? Então, ó, face positiva de x multiplicado pela direção positiva do eixo positivo. Tá? Então, essa tensão aqui é maior que zero. Beleza? Essa daqui vai ser face negativa multiplicado pela direção negativa do eixo também. Então, vai ser positivo também. Então, esse vetor também essa tensão também é maior que zero. Já essa daqui, ó, vai estar na face positiva de y, certo? Só que ela está na direção oposta do eixo y, portanto vai ser multiplicado por menos aqui, então eu vou ter um valor negativo. Então essa tensão aqui, ela tem valor inferior a zero, beleza? Já essa daqui, ó, vai estar na face negativa e vai estar na direção positiva do eixo y, portanto vai ser menos vezes mais, vai ser menos, também vai ser menor que zero. Portanto, dessa forma, nessa convenção, os vetores, apesar de estarem espelhados, sempre vai ter o mesmo sinal de intensidade, o que facilita a nossa análise. Por isso que a gente adota essa convenção de sinais, ok? Então, ó, os vetores, apesar de terem sentidos diferentes, têm intensidades, sinais iguais, né? Na hora de avaliar isso numericamente. Conseguem compreender, pessoal? Ninguém respondeu? Beleza. Ok. Então. Dito isso, o que acontece aqui, pessoal? A gente vai trabalhar nessa aula aqui agora. Ao invés de trabalhar com um cubo, tá? A gente vai simular esse ponto como se fosse um plano, tá? Como se o nosso problema fosse plano. Em muitos casos de engenharia é possível fazer isso, tá? Porque o que acontece fora do plano é insignificante, né? Então, a gente tem estados particulares. Isso aqui seria um estado genérico, né? Um estado tridimensional de tensões, estado geral, mas a gente tem estados particulares, que a gente chama de estado plano de tensão ou estado plano de deformação. Tá? No estado plano de tensão, beleza? As tensões em Z, nessa face Z, são todas nulas. Vou repetir. As tensões na face ou na direção Z são todas nulas. O que nos resta são as tensões nas direções X
e Y, e nas faces X e Y. Portanto, eu posso simplificar o nosso problema para um problema plano. Ao invés de um cubo, eu vou estar trabalhando com um quadradinho aqui infinitesimal. Beleza? Todo caso eu posso fazer isso? Não. Né? São alguns casos particulares que a gente pode fazer isso. Por exemplo, um elemento de viga é possível fazer isso? É possível fazer isso. Tá? É possível até simplificar mais para um elemento de viga. Tá? Uma parede, é possível fazer isso? É possível fazer isso. A depender das ações que estão atuando nessa parede. Se essa parede só tiver carregamento paralelo a esse plano, sim, podemos considerar. Tá? Pilares, podemos considerar também. Tá? Solo, podemos considerar? Não podemos considerar isso daí, estado plano de tensão. Tá? No solo usualmente vai estar no estado que a gente chama de estado plano de deformação. Tá? Estado plano de deformação. E qual é a diferença do estado plano de tensão para o estado plano de deformação? Né? Lajes é impossível considerar estado plano de tensão, análise do solo, blocos de fundação é impossível, tá? Casos que a gente não consegue considerar estado plano de tensão. Mas o solo a gente consegue simplificar muitos casos, não todos, alguns casos de solo a gente consegue simplificar porque a gente chama de estado plano de deformação. Tá? Qual é a diferença dos dois? Vocês já ouviram falar, algum de vocês aí que estão pagando essa disciplina agora? Alguém está pagando aí mecânica 2? Sólidos 2? Já tem aí, né? Sim, né? Já ouviram falar, né? Então, sólidos 1 já falou isso? Ah, tá pagando sólidos 1, né? Beleza. Então, o estado plano de tensão, tá? Se a gente vai analisar a nossa matriz de tensão, ela está assim, ó. Sigma x, tal xy, 0. Tá? Porque tal xe é 0. Aí eu tenho aqui tal yx, sigma x e 0. Opa, sigma y aqui. E 0. Por quê? Porque a tensão na direção z é 0. Né? E eu tenho aqui também 0, porque está na face z, 0 e 0. Então, eu tenho esse tensor de tensões aqui para o caso de estado plano de tensões. Porém, pessoal, quando eu tenho estado plano de tensões, tá? Eu não tenho um estado plano de deformação. Né? Então, se eu fosse analisar aqui o meu tensor de deformações, né, que pode ser a mesma ideia, né, eu teria que deformações na direção x, deformação na direção xy, tá? E 0. Eu tenho deformação na direção yx, deformação na direção y e 0. E aqui eu teria deformações 0, 0, e teria uma deformação na direção z. Por que essa deformação na direção z aparece apesar de não ter tensões na direção z? Alguém sabe explicar? Isso aqui é para o estado plano de tensões, tá? Vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar um caso unidimensional. Certo? Só vou aplicar vamos supor que eu esteja aplicando aqui, certo? Uma tração só nessa direção aqui, ó, sigma x, tá?
sigma x. Se eu pegar qualquer pontozinho material desse sólido, tá? O estado de tensão dele vai ser algo assim. Tá? Seguindo esse eixo aqui. Tá? Assim, só isso aqui. Simples assim. Então, ele não tem tensão na direção y aqui. Beleza? Porém, quando eu esticar isso daqui, esse corpo sólido, o comportamento dele vai ser o seguinte, olha. Ele vai esticar, porque eu estou tracionando, certo? Porém, na direção perpendicular, nas direções perpendiculares, ele vai tender a afinar, certo? Portanto, eu tenho aqui um acréscimo de comprimento, tá? Tem um delta maior positivo aqui, certo? Porém, aqui, ó, eu tenho uma contração, né? Se você pegar uma esponja e fizer isso, você vai ver que na direção, esticar nessa direção, você vai ver que na direção perpendicular ela afina, certo? Ela afina. Então, aqui eu tenho um, sei lá, delta y menor que zero, tá? E por que isso ocorre? Isso é um comportamento usual de sólidos, tá, pessoal? Comportamento usual de sólido. Isso ocorre por conta do efeito que a gente chama de efeito de Poisson, tá? Que é medido a partir do coeficiente de Poisson. Então, se eu pegar essa deformada em x, certo? Eu consigo correlacionar essa deformação. Lembrando que deformação, tá? Por definição, pessoal, para quem ainda não viu, é o comprimento inicial da peça, tá? Isso aqui é L. Né? L. Perdão. A deformação vai ser o delta, certo? Esse delta aqui, sobre L, né? Aqui seria delta sobre 2, aqui seria delta sobre 2, tá? Metade, metade, vamos dizer, tá? Então, a deformação na direção x normal, tá? Isso aqui é deformação normal, esse epsilonzinho, vai ser o delta sobre L. Porém, a gente vê que vai ter deformação também na direção y, apesar de não ter tensões na direção y. Beleza? É aí que eu quero chegar. Então, eu consigo correlacionar a deformação em y com a deformação em x pelo coeficiente de Poisson. Então, portanto, a deformação em y, apesar de não ter tensões em y, ela vai ser o coeficiente de Poisson multiplicado pela deformação em x. Tá? Então, se o meu coeficiente de Poisson, vamos supor, é 0,5, tá? Quer dizer que isso aqui é um ni, tá, pessoal? É a letra grega ni. Tá? Então, se eu tenho uma deformação unitária na direção x, quer dizer que eu vou ter meio de deformação na direção y, caso o meu coeficiente de Poisson seja meio. Tá? Então, o que acontece no estado plano de tensões? Tensão em Z é igual a zero, tá? Porém, como eu tenho tensões nas demais direções, a minha direção Z pode ser que ela afine ou aumente, tá? A depender se eu estou comprimindo ou tracionando nas demais direções. Porque isso é tração, se eu comprimir, o efeito é oposto, tá? Se eu comprimir, ele tende a reduzir de volume, certo? E engordar na direção transversal, tá? Se eu comprimir aqui. É sempre para materiais usuais, é sempre o sentido oposto, tá? Se eu estou encurtando, ele vai alongar na outra direção. Se eu estou alongando em uma direção, ele vai encurtar na outra direção, tá? Na transversal. Isso ocorre tridimensionalmente, tá? Tridimensionalmente. Então, se eu olhar a seção transversal desse corpo aqui, tá? Se eu olhar a seção transversal, tá? Essa era a original, né? E depois que eu comprimir, ele tende a engordar nos dois sentidos, tá? Nos dois sentidos. E olhando o corte desse cara aqui, né? Original, certo? Se eu estou tracionando ele num sentido, no outro sentido ele vai encurtar. Isso aqui é a seção transversal, tá? Nos dois sentidos.
Aqui é a direção, no caso, YZ, tá? Aqui é YZ. Beleza? Ele alonga, ó, ele curta nesse sentido X. Aqui eu tenho Y e X. Ele alonga, ele curta na direção X e aí vai engordar nas direções Y e Z. Beleza? Aqui, ele alonga na direção X. Beleza? Então, Y, X. Porém, encurta nas direções Y e Z. Nessa medida aqui, ó, proporcional ao coeficiente de Poisson. Eu fico numa situação encurralado, pessoal, aqui, porque é muito conteúdo. Isso aqui é metade de uma disciplina, certo? Mecânica sólida dos dois. E eu tenho que explicar em 1 a 2 aulas no máximo, né? Já abrindo mão de algum conteúdo meu aqui dessa disciplina. Então, eu fico de mãos atadas aqui, querendo dispor de mais tempo aqui para mostrar para vocês, mas a gente não tem esse tempo, beleza? Então, estou vendo aqui de forma acelerada por isso, né? Atropelando algumas coisas, algumas definições e falando que é estritamente necessário. Correto era essa disciplina ser só depois de mecânica do sólido dos dois, né? Um pré-requisito de sólido dos dois. Mas não é, a gente tem que se adaptar aqui. Ok. Então, e o que é o estado plano de deformação? É o oposto do estado plano de tensões. Ora, eu não tenho deformações na direção Z, portanto, eu vou necessitar de tensões na direção Z para eliminar essa deformação transversal. Então, no estado plano de deformações, tá? Matricialmente falando, né? Eu vou ter tensão em X, tensão XY. Isso aqui eu não tenho, tá? Tensão XZ, cisalhamento em Z é nulo, beleza? Eu tenho a tensão YX, eu tenho a tensão Y, e aqui também é zero. Então, tensão YZ igual a zero. Aqui é zero, zero, porém eu tenho uma tensão sigma Z, beleza? Então, se eu for olhar aqui o meu elemento infinitesimal, tá? Eu teria as seguintes tensões. Sigma X, teria aqui uma tensão tal XY, teria tensão aqui tal YX, teria a tensão tal Y, e na direção C eu teria apenas sigma Z, beleza? Sigma Z. Não teria nenhuma outra daquelas tensões, ou seja, só teria 5 valores de tensões, né? Os outros 4 são nulos. Esse é o estado plano de deformação. Já o tensor de deformações, tá? O tensor de deformações seria deformação em X, formação XY, 0, XY, formação YX, formação Y, 0, 0, 0, 0. Aí sim, ó, não teria nada em Z em termos de deformação, tá? Agora vamos imaginar o solo, né? Vamos imaginar o caso aqui do solo para explicar onde é que a gente pode aplicar o estado plano de deformações no solo. Para baixo. Vamos supor, pessoal, tentar desenhar aqui em 3D, tá? Que eu tenha um muro, certo? Tem um muro. Um muro de limite de terreno mesmo, vamos supor. Tá? É só um exemplo, pode ter, tem vários possíveis. Tem uma sapatinha aqui, certo? Tem uma sapatinha aqui. Isso aqui vai estar sobre o maciço terroso, certo? Vai estar sobre o maciço terroso volumétrico. Beleza? Tá horrível o desenho, mas é o máximo que eu consigo fazer. Então, se esse comprimento aqui for muito longo, tá? Qualquer corte que eu pegar aqui, eu posso simular como se fosse um plano, em que eu vou ter a minha sapata corrida, eu vou ter o meu muro,
e eu vou ter o meu solo, vamos supor assim, tá? No plano. Consigo. Então, esse é um caso claro de estado plano de deformação. Por quê? Porque na direção Z, o meu elemento finitesimal que eu pegar aqui, ó, tá? Ele não vai conseguir se deformar da direção Z, tá? Simplesmente porque eu tenho solo, o próprio solo vai confinar esse meu elemento finitesimal, tá? Então, deixa eu ver como é que eu... Se eu fizer um corte aqui, tá, pessoal? Na direção Z, né? Vou desenhar outra cor aqui. Tentar desenhar isso aqui, né? Vê, se eu tenho esse muro aqui bem comprido, tá, pessoal? Aqui já é a sapata. Isso aqui é bem comprido, tá? Vamos dizer que é um corte aqui, ele continua, tá? Aqui eu tenho o solo, tá? A partir daqui eu tenho o solo. Então, isso aqui é direção Z e Y, tá? Cuidado para não confundir aí a nomenclatura. Então, esse elemento aqui, né? Ele não vai conseguir se deformar nessa direção aqui Z, tá? Porque todo esse maciço de solo de um lado e todo esse maciço de solo do outro, que vai estar submetido aos mesmos carregamentos, vai confiná-lo, tá? Ele vai ser confinado aqui, de modo que ele não vai se deformar nessa direção Z. E aí eu posso dizer que isso aqui é um estado plano de deformação. Mas também nem todo caso de solos vai poder ser estado plano de deformação, tá? Só alguns. Por exemplo, se eu tenho uma sapata isolada, porque eu tenho uma sapata isolada com um pilar aqui, tá? Isso aqui não pode ser um estado plano de deformação. Isso aqui vai ser um estado geral, um estado tridimensional, tá bom? Vai ser um estado tridimensional. E a gente vai fazer exemplos. Se não estiver muito claro agora, vai ficar posteriormente, tá? Quando a gente começar os exemplos. Fato é que eu falei sobre esses casos particulares porque eu vou trabalhar a partir de agora nessa aula, tá? Só em estado plano de tensão, tá? Só em estado plano de tensão. Posteriormente, a gente expande isso para o caso tridimensional e, se for o caso, até para o caso particular também de estado plano de deformação, tá? Mas, por enquanto, eu não vou comprovar aqui as equações, mas eu vou mostrar as equações para vocês especificamente para o estado plano de tensão, tá? Ok. Então, vou imaginar aqui só no plano, porque fica mais fácil para a comprovação, que não vem ao caso, mas também porque fica mais fácil para expor os resultados aqui, tá? Então, esquece plano Z, vamos focar aqui no plano X. O que acontece, pessoal? Nem sempre, tá? Nem sempre o meu pior caso, quando eu falo pior caso, eu vou explicar melhor depois, tá? Daqui a pouco. Mas a minha situação crítica de projeto nem sempre está segundo as coordenadas cartesianas que a gente conhece, x, y, né? X na horizontal, y na vertical. Por vezes, em um determinado dimensionamento meu, uma situação crítica é uma situação, por exemplo, em que esse elemento infinitesimal estaria assim. O meu plano de corte seria diferente. Né? Por que eu vou escolher cortar um elemento estrutural exatamente perpendicular a esses eixos aqui, x e y convencional? Por que eu não posso cortar em uma inclinação qualquer? O que é que me impede? Né? O que é que me impede? Nada, certo?
eu estou simulando esse ponto material que não tem formato geométrico por um quadrado. Certo? Por um quadrado agora que a gente está no estado plano. Um quadrado em que eu tenho as faces perpendiculares a esses meus eixos x e y. O que é que impede desse meu ponto material ser simulado por um quadrado que está perpendicular a esses meus eixos x1 e y1, rotacionados θ graus do meu eixo normal, convencional? O que é que impede? E se esse caso aqui inclinado for pior para a minha estrutura, em termos de dimensionamento, do que esse caso aqui? E se as tensões que aparecerem aqui nessa face, né, essa combinação de tensões, for diferente, for maior do que essas combinações aqui dessas faces aqui? E aí? Né? Porque, veja, se eu tenho, vamos dizer que eu tenho uma parede, certo? Um prédio, uma parede de um prédio aqui em alvenaria estrutural. Tenho vários andares aqui, vamos supor, certo? Aí tenho várias paredes, aqui é uma alvenaria estrutural, uma parede portante. Aí vem e aparece uma fissura aqui, ó, inclinada assim. Tá? Parece uma fissura inclinada. O que é que está acontecendo aqui? O meu elemento infinitesimal sobre maior solicitação de tração, porque a fissura se dá, no caso da tração mais solicitada, está exatamente nessa direção aqui inclinada. Está nessa direção inclinada. E não na direção convencional x e y. Ela está inclinada assim. Certo? A fissura está abrindo assim, porque a minha tração máxima está se dando com esse elemento aqui inclinado. E não com o elemento retinho, bonitinho, como a gente prefere imaginar. Né? Consegue visualizar, pessoal, o que eu estou falando aqui? Então, veja. Usualmente, as equações, para a gente achar o estado de tensões, a gente vai chegar nesse cara aqui, tá? Para os eixos x e y convencionais, tá? Isso é usualmente o que a gente chega. Com as equações, aí vai depender da teoria de vigas, depende da teoria de colunas, depende da teoria dos solos, né, que é o que a gente vai ver aqui. A gente vai chegar num estádio desse, tá? Porém, nada garante que essa seja a pior situação desse ponto material. Talvez se eu imaginasse esse ponto material inclinado, eu tenha valores piores, tá? Nessas faces, vamos dizer assim. Tá? No caso da fissura, seria a pior tração. Tá? Então, na verdade, essas tensões aqui que eu estou mostrando para vocês, elas precisam ser analisadas não nessas faces específicas que a gente está vendo aqui, mas em qualquer face inclinada desse ponto material. Ao ponto que, para qualquer θ, a gente consiga conhecer quais são esses valores de tensões para a gente poder escolher o pior. Né? E avaliar, na prática, qual seria a pior inclinação, né? A situação onde, por exemplo, abriria uma fissura. Né? Ou a inclinação para a qual o solo iria romper. Tá? Já adiantando aqui um outro conteúdo, tá? Uma fundação, pessoal, tá? A gente vai ver que ela rompe assim, ó, ela rompe sobre uma superfície de deslizamento, tá? Isso aí a gente vê lá em fundações, na verdade, não vê dentro da disciplina. E ela rompe nessa superfície por quê? Porque nessa superfície o solo está deslizando sobre o outro. Então, o solo, por exemplo, ele rompe por cisalhamento, por tensão de cisalhamento. Então, se nesse ponto, cadê que eu não estou mais achando? Se nesse ponto material aqui, o meu solo está rompendo nessa tangente, é porque nessa direção aqui, certo? A minha tensão de cisalhamento máxima. Já aqui, ó, nesse ponto aqui, certo? A minha tensão de cisalhamento máximo está ocorrendo nessa outra inclinação, certo?
Então, vai depender de cada problema da engenharia, o que a gente deseja. Aqui eu estou falando de uma forma mais ampla, certo? Que a gente vai precisar, talvez, analisar, seja qualquer inclinação desse ponto material, a gente precisa saber o valor dessas tensões, tá? Para qualquer que seja o ângulo θ. Óbvio que o θ só vai precisar variar aqui, né? De 0 a 180 graus, tá? Porque no momento que eu chegar em 180 graus aqui, esse θ, né? Eu vou me deparar na mesma situação, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mas se eu pegar essa tensão aqui e girar 180 graus, eu vou me deparar com essa daqui, né? E aí eu vou ter o mesmo estado de tensões. Então, o θ só precisa variar de 0 a 180 graus. Então, eu preciso saber, para cada ângulo θ, né, qual é esse meu estado de tensões. Qual é o meu estado de tensão? Ou seja, se eu tenho um ângulo θ qualquer, quais são essas minhas novas tensões? Né? E eu consigo encontrar, a partir de um estado de tensões inicial, ou, na verdade, a partir de uma configuração aqui de tensões, qualquer que seja o eixo de coordenadas que eu utilizar, eu consigo transformá-lo em outra configuração, em outro sistema de coordenadas, né? Em outros eixos. Espera aí, pessoal, rapidão aqui. Me estão brincando aqui no prédio, eu vou fechar a janela rapidinho. O ruim é que fica calor aqui, né? Mas vamos acabando de aula, meia horinha de aula acaba. Quer dizer, 40 minutos. Então, eu consigo numericamente chegar em uma correlação, tá? Entre essas tensões de um estado qualquer e as tensões em uma determinada configuração de eixos e uma configuração rotacionada. Beleza? Eu não vou comprovar aqui. Isso aqui é tudo comprovando, não vou comprovar. Isso aí vocês vão ver em mecânica dos sólidos. Quem não viu vai ver. Tá? Mas, por exemplo, eu vou já. Tem uma que vai estar resumida. Era para ser esse slide, mas está cortando aqui. Beleza. Então, com essas equações aqui, eu consigo encontrar as novas tensões. Tá? Vale um destaque, pessoal, que para o corpo estar em equilíbrio em termos de rotação, tá? Tal x, y tem que ter a mesma intensidade de tal y, x. Né? Então, portanto, os valores são os mesmos. Então, aqui me restam 3 valores. Sigma y, sigma x e tal xy ou tal yx, que é igual. Então, veja, eu consigo encontrar a tensão normal na nova face a partir das tensões na face anterior, né, antes de ser rotacionada, e a partir do ângulo de rotação, né, e tensões aqui também na face original, beleza? Eu consigo encontrar as tensões cisalhantes também, por essa equação, também com as mesmas informações. E consigo também encontrar a tensão sigma y. Tá? Então, todas as tensões aqui eu consigo encontrar a partir dessas equações. Vamos aplicar aqui isso daqui. Tá? Vamos aplicar e vocês vão visualizar melhor. Vamos supor aqui um caso. Isso para baixo. Vamos supor aqui um caso que eu tenha. Deixa eu tentar fazer mais bonito. Vamos supor um caso que eu tenha uma situação. Sei 100.
Só que vamos dizer que seja tudo em MPA, tá? Daqui a pouco eu faço. 30. Vamos supor que eu tenho um caso aqui. 50. Então aqui é tudo oposto, né? 50. 30. 30 e 100. Tá? Aí vamos supor que isso aqui seja, os eixos de coordenadas daqui seja x e y, né? E que esses valores estejam todos em MPA. Tá? Vamos dizer que esse seja o meu problema. Um determinado ponto material de um determinado sólido está com esse estado de tensão. Tá? Então, eu vou logo digitar as equações. X1 vai ser igual a sigma x deixa eu pescar aqui, né? Vou voltar aqui para cima para ficar mais fácil. Mais, copiar aqui. É menos. Tudo multiplicado por cosseno de 2 vezes θ. Θ. Mais tal xy vezes seno de 2 vezes θ. Então, aí a equação vai dar um errinho, porque eu ainda não disse quem eram esses valores, né? Então, o programa aqui não sabe quem são esses caras. O y, tá? A única diferença é que aqui fica menos. E aqui fica menos também. Deixa eu só isso. Tá? E o tal xy1 vai ser igual a menos isso vezes seno 2 vezes θ mais então, y vezes seno de 2 vezes θ. Beleza? Então as equações estão aí postas. São as que a gente acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Segundo aquelas nossas convenções, né? Eu tenho esse meu sigma x aqui. Meu sigma x, ele tem um determinado valor, né? Veja, qual é a tensão normal na face x, pessoal? Quem é aí? Me ajuda aí. Quem é a tensão normal na fase x? Ok, Joselita foi bem, já foi com o sinal correto, né? Então, ó, Joselita, menos 100. Por que menos 100? 100, porque primeiro, a tensão que está normal, a minha face x, essa é a minha face x, ela é 100, certo? Tem intensidade 100. Agora, ela está na face x positiva e está na direção negativa de x. Portanto, ela é negativa, então ela é menos 100 megapascal. Opa, perdão. Ela é menos 100 megapascal. Quem é a minha tensão normal na face y, pessoal? Então, a minha tensão normal, a face y, essa minha face y, a que está normal, né, perpendicular. Normal quer dizer perpendicular. Então, a que está perpendicular à minha face y é essa aqui, de 50. Tá? Essa é a minha face y positiva.
está na direção positiva de y, portanto, é 50 positivo. Perceba que eu poderia fazer a mesma análise na face inferior. Aqui eu tenho a face inferior, a face negativa de y, tenho o meu vetor está na direção negativa de y, portanto, é menos vezes menos, mais. Então, é positivo do mesmo jeito, tá? Então, é 50. E eu tenho a minha tensão cisalhante, tá? Nesse meu estágio inicial, que é quanto? Trinta, né? 30 MPa. Por quê? Porque, ó, qualquer que seja, tensão tal XY é tal na face X, né? Direção Y. Portanto, estou na face Y X positiva, certo? Quem é a minha tensão cisalhante? 30, certo? Essa daqui, 30. Ela está na direção de Y positivo ou negativo? Positivo. Então, é positivo vezes positivo, dá 30 positivo. Tá? Aqui, por exemplo, embaixo, se eu fosse olhar aqui embaixo, né? Se fosse olhar o tal YX, esse aqui seria o tal YX, né? Eu estou aqui na face negativa de Y multiplicado pela direção negativa de X, né? Então, portanto, é menos vezes menos, também é positivo. Qualquer que seja esses valores aqui, são positivos, tá? Eu tenho tal XY e tenho tal YX, todos positivos. Okay? O que é que me falta aí? Definir qual θ eu quero, né? Então, vamos supor que o meu θ seja 30 graus. Tá? Vamos supor que o meu θ seja 30 graus. Então, eu já tenho aqui, o programa já calculou, vê que não tem mais nenhum erro, tem nenhuma mais quadradinho vermelho, porque ele já me calculou qual é essa tensão. Tá? Se eu botar aqui igual, ele vai me dar quem é essa tensão. Ele está dando aqui em MPa, ou ele está dando em Pascal, vou transformar aqui em MPa. Então, veja, essas são as novas tensões para essa nova inclinação θ igual a 30 graus. Né? Obviamente que θ, esse ângulo positivo significa que eu estou girando no sentido anti-horário, tá bom? Então, se eu fosse desenhar aqui esse novo elemento, eu estaria desenhando aqui. Não sei se eu consigo girar depois de desenhar. Deixa eu tentar aqui. Será que eu consigo girar isso? Girar. Eu consigo em ângulos fixos, né? Aí vamos supor que seja 45 aí. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, tem esse meu novo sistema de coordenadas, né? X1, Y1, certo? Que ele tem 30 graus em relação ao X original, certo? 30 graus em relação ao X original. E as minhas tensões atuando nesse elemento finitesimal serão na face X, né? Quem é a minha face X agora? X1, essa daqui, ok? Então tá atuando aqui, ó, menos 36,5, né? Então vai ser aqui, ó, compressão. Opa. Tá ruim, né? Compressão 36,5. Arredondando, né? Sigma Y, menos 13,5 aproximadamente também, né? Então, vai ser também compressão aqui, ó. Inverteu aqui o sinal, né? Então, vai ser 13,5. Tá? Nesse é outro sentido. E a minha tensão de salhamento deu 90,9. Tá? Então, ela vai ser positiva. Então, ela é nesse sentido aqui. 90,9. E vai ocorrer também aqui todo simétrico, né, pessoal? Então, não vou nem repetir os valores. Acho que aqui já é suficiente. Está pronto. Respondido o nosso problema. E se fosse 20 graus, seria diferente. E se fosse 10 graus, seria diferente. Tá? Cada inclinação vai ter um valor. Então, por exemplo, eu posso aqui colocar uma lista de valores, né? Posso colocar aqui de 0 graus até 180 graus.
Certo. Aí ele deu erro porque está dentro do cosseno, será? Ou igual aqui. Ah, pronto, beleza. Então, tá. Beleza. Então, uma vírgula aqui. E 1 grau. Agora sim. Se eu preciso dele, preciso. Como é que vai ficar? Ó, veja que eu tenho valores aqui. Ó. A minha tensão em X, deixa eu tirar essas aqui e ficar só com a em X, tá? Ó, eu estou aqui variando de 1 grau a cada grau, tá? Deixa eu botar para baixo isso aqui. Estou fazendo para vários tetas aqui. Tá? 0 graus, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, até 180 graus. Estou girando esse elemento de 1 em 1 grau em todas as direções. Né? E estou calculando para cada uma dessas inclinações, para cada uma dessas minhas inclinações, ó, calculando aqui, ó, são 180 valores. Posso para baixo. Né? Cada uma dessas linhas é um valor variando 1 grau. Né? Posso ir até 180. Então, veja só. Ele começa aqui 0 graus. Não está aparecendo aqui. Cadê esse infeliz? Ó, ele começa aqui com 100, né? Que foi aqui eu coloquei, menos 100. Depois ele vai diminuindo ó, a intensidade, né? De compressão. Então vai diminuindo, 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 diminuindo. Aqui já está 20 graus. Ó, 20 graus, 63,17, né? Aqui em 30 graus foi o que a gente calculou, ó, menos 36,5, né? Foi o que a gente tinha calculado. Né? Tá aqui, ó, 36,5. Vai, chega um ponto, ó, que ele inverte, né? Ó, de 43 para 44 graus, ele inverte o sentido da força, tá? Da tensão, perdão. Volta a aumentar, até chegar aos 100, tá? Até chegar aos 100. Até chegar a zero de novo, perdão. Ele chega até 50 e pouco, cadê? Chega até 55,7, depois volta a diminuir, até chegar no menos 100 de novo. Então, o 180 aqui, porque foi muito aqui, né? Deixa eu, ao invés de botar de 1 em 1 grau, deixa eu botar aqui de 10 em 10 graus. E aqui foi muito aqui. Vou botar de 10 em 10 graus. Vão ser menos termos, né? Olha ele aqui. Então, ó, né? Então ele começa aqui em 0 graus, termina aqui em 180 graus, com menos 100 também, né? Variando as tensões, que já era o esperado. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Percebam que aqui ó, apareceu uma compressão maior do que a original. Ó. Então, se o problema for compressão, talvez ele falhe aqui, né? Ou em algum intermediário aqui, que eu fui em 10 graus. Então, existe a possibilidade, pessoal, tá? Ao invés de a gente fazer tentativa e erro aqui, tá? Ao invés de a gente fazer tentativa e erro, a gente consegue. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu consigo determinar equações. Vou botar para os 30 graus. Opa. Opa, acho que vai fechar aqui. Vou aproveitar.
de salvar, né? Já vou salvar lá na nossa aula. Novamente. Então, voltar para os 30 graus, que foi o que eu tinha proposto inicialmente. Agora, eu consigo também, pessoal, ao invés de ficar tentativa e erro, né, que não é muito inteligente da nossa parte, testando todos os tetas, eu posso pegar essa equação aqui, ó, derivar igual a zero, e eu vou encontrar um teta, certo? Que vai me fornecer o maior sigma x, tá? Então, se eu derivar isso aqui igual a zero, eu vou encontrar uma equação, tá? Cadê? Eu vou encontrar um teta, a partir dessa equação aqui eu consigo encontrar um teta que vai me dar a maior tensão, ou a maior ou a menor, tá? Vale destacar isso, a maior em módulo, vai me dar, que vai acontecer na face X, tá? Ou seja, ele vai me dar o ângulo a qual ocorre a maior tensão sigma X. Então, vamos utilizar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, olha. Θ P, que é o que eu quero achar, tá? Vai ser igual a arco tangente, certo? Porque eu estou passando já o arco tangente para lá, né? Isso aqui eu vou dividir por 2, lembra disso? Porque tem esse 2 aqui, né? Então, eu estou achando θ P, né? Então, vai ser 2 vezes ao xy dividido por sigma x menos sigma y. Então, ó, nesse ângulo aqui, menos 10,9 graus, portanto, girando no sentido horário, eu vou ter a maior ou a menor tensão normal na face X. Beleza? A maior ou menor tensão normal na face X. Vamos ver? Então, se eu agora disser, vou pegar aqui, isso é o seguinte, ó, θ é igual a θ P, certo? Quais são as minhas tensões agora? Ó, menos 105,77, né? Que é maior do que a inicial e é maior do que aquele ângulo 30 graus que eu testei. Se eu colocar mais 1 grau aqui, se eu somar mais 1 grau, o que é que vai acontecer com a minha tensão em sigma x? Opa, diminuiu um pouco. Antes era 7,7, né? Veio para 7,2. Então diminuiu em termos de intensidade, né? E se eu subtrair 1 grau? Opa, também diminuiu, né? Também diminuiu. Inclusive ficou igual, né? Então, seja mais ou menos um que eu colocar, ela diminui. Então, essa daqui, muito possivelmente, eu, na verdade, tenho certeza já, que essa vai ser a minha tensão máxima de compressão desse meu elemento infinitesimal. Tá bom? E a tensão cisalhante correspondente a essa minha tensão máxima aqui, e aí tem alguma coisa estranha, confesso. Deixa eu ver qual é o erro aqui. Aqui é cosseno. Aqui é cosseno. Ainda não resolveu. Isso daqui era para ser 0. Deixa eu ver aqui onde está o erro. Aqui está certo. Está certo. Deixa eu ver a equação aqui de novo.
sigma y menos sigma x dividido por 2. Sigma y menos sigma x, eu botei o menos fora, então tá certo isso aqui. Multiplicado por... aqui é seno. Seno. Aqui é cosseno. Agora tá certo. Então, vou até copiar isso aqui para corrigir lá em cima. Estava errado. Errado. Tem até que refazer o desenho também, né? 9.9. 80, né? Deixa eu refazer o desenho aqui, ajustar o desenho. Tá errado. Vou fazer aqui 80. É só erro na equação, tá? Na transcrição aqui da equação. Ok. Então, ó. Por que eu sabia que estava errado, pessoal? Porque eu sei que, por definição, tá? A tensão cisalhante no plano principal, que a gente vai chamar agora, que é onde eu tenho as tensões normais máximas e mínimas, tá? Então, essa é a minha tensão máxima, 57.8, 55.8, perdão, e essa é a minha tensão mínima, tá? 105.72. Sempre em que uma face tiver a tensão máxima, na outra face perpendicular vai estar a tensão mínima, tá? E da mesma forma, sempre que eu tiver nessa inclinação dos planos principais, a minha tensão cisalhante é nula. Eu consigo comprovar tudo isso numericamente, mas eu não vou fazer aqui por questão de tempo, tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de plano principal, que é onde eu vou encontrar as tensões máximas e mínimas normais, né? Então, para um caso de fissura, por exemplo, eu tenho que me preocupar com essa tensão aqui de tração máxima, tá? Eu tenho que me preocupar com essa tensão aqui. Então, portanto, o meu elemento, tá? O meu elemento aqui, eu vou ter que desenhar manual aqui, na tensão principal, ele é um cara assim, ó, né? Em que eu estou inclinando aqui 10 graus para baixo, né? No sentido horário, tá? 10 graus no sentido horário. Tá? E as minhas tensões que vão atuar aí vão ser 105,8, né? E aqui vai ser 55,8 também. 0,8 também. E no sentido oposto, nas faces opostas, simétrico, né? Sem tensões de cisalhamento, tá? Tensões de cisalhamento são nulas, beleza? Então, se abrisse uma fissura aqui, por exemplo, tá? Abriria assim, ó, perpendicular a essa minha tração máxima aqui, beleza? Perpendicular a essa minha tração máxima. Então, esse cara é o plano de tensões normais máximas e mínimas. Tá? Eu tenho aqui a tensão mínima, que é de compressão 105.8, tem a tensão máxima 55.8. Da mesma forma, eu posso encontrar, vou fechar isso aqui já que eu não vou usar mais, eu posso encontrar a tensão, o plano, né, a inclinação θ, a qual me dará a tensão cisalhante máxima, tá? Tensão cisalhante máxima. E eu encontro esse ângulo, tá? Com essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Que é simplesmente o inverso da do tensão principal. Né? Então, eu venho aqui, vou até copiar isso tudo aqui. Vou colocar aqui uma folha a mais. Então, vou ter o θS, que vai ser o ângulo no qual eu vou ter as tensões cisalhantes máximas. Isso daqui vem para baixo. Aqui vem para cima. Certo? E essa é a minha tensão, esse é o meu ângulo cisalhamento máximo, né? E as minhas tensões, tem alguma coisa errada aqui, e eu digo já o porquê está errado, deixa eu só checar se esse ângulo está certo mesmo. Tem um menos aqui. Tem um menos aqui. Beleza, agora sim foi. Agora foi. E eu vou explicar o porquê eu já sabia que estava errado. Né? Então,
Essas são as minhas tensões no plano de cisalhamento máximo. Então, esse cara aqui, ó, tensão cisalhante que ocorre no meu plano de tensão de cisalhamento máximo, é cisalhamento máximo. Então, esse é o máximo de cisalhamento que vai haver nesse meu ponto material. Tá? 80,8 megapascal. Tá? Eu colei a figura para aqui também. E vejam, a tensão X e a tensão Y são iguais. E não é coincidência, pessoal. Sempre a tensão X será igual à tensão Y quando eu estiver no plano de cisalhamento máximo. Tá? Por quê? Porque essa, na verdade, é uma tensão normal média. Tá? Tensão normal média. Percebam que se eu pegar aqui, ó, 100, menos 100, né, na verdade, menos 100, mais 50, tá? E dividir por 2, eu tenho menos 25. É justamente a média, né? Dessas duas tensões normais aqui. Beleza? Menos 25. E vocês vão perceber ainda, que qualquer que seja o ângulo θ, se eu somar essas duas tensões normais, tá? E dividir por 2, ou seja, se eu fizer a média dessas tensões normais, vão ser sempre constantes, tá? Então a tensão média é sempre constante. Se eu pegar esses dois caras aqui, dividir por 2, vai dar o menos 25, beleza? Só a unidade que está errada. Menos 25 MPa. Beleza? Então a tensão média é sempre igual. Esse cara aqui vai ser o sigma médio. Bom. Uma média. Beleza? Você sempre a soma das duas e qualquer um que eu fizer. Tá? Pegar a original também vai dar do mesmo jeito. Certo? Tá sempre igual. Você também eu consigo comprovar matematicamente, mas não vou fazer aqui nesse momento. Tá? Ok. Só desenhar aqui rapidamente para ficar uma questãozinha completa para vocês. Então, se eu girar aqui, eu tenho que girar 34 graus, né? Então, deixa eu copiar esse elemento aqui. Deixa eu copiar aqui. Então, eu girei agora 34 graus. 34 graus no sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho o XS e o YS. Aí aqui, então, eu vou ter 25 compressão. Aqui eu vou ter 25 compressão também. E 80,8 de cisalhamento. Esse é o meu cisalhamento máximo que vai ocorrer. 80,8, né? Que vai ocorrer no meu elemento infinitesimal. Alguém tem dúvida, pessoal? Beleza. Para quem já viu, é mais fácil, tá? Então, também se você nunca viu, talvez esteja embaralhado, aí a gente vai ter que... Vocês vão ter que se virar um pouquinho sozinho, tá, pessoal? Já estou dando o máximo possível aqui, dedicando o máximo possível de tempo aqui para dar essa revisão, tá? Se quiserem, me pedem aí referência bibliográfica que eu passo e vocês dão uma estudada aí, tá? Para consolidar esse conhecimento, beleza? Ok, salvar. E para finalizar, pessoal, só está faltando 5 minutos para as 5, mas se vocês me permitirem esticar um pouquinho, eu vou entrar no... vou finalizar aqui esse conteúdo, tá? Porque aí na próxima aula a gente só vê a parte tridimensional, tá bom? E a parte de deformações, talvez. Tá? Mas, se a gente trabalhar com essas equações, a gente consegue chegar nessa seguinte equação aqui final, tá? Que no final das contas é uma equação de um círculo, tá? E quando eu falo que a gente está trabalhando com essas equações todas que eu mostrei para vocês, o que eu estou falando trabalhar é que a gente consegue adaptar para essa equação que é a equação de um círculo, né? Então a gente faz isso de forma proposital, tá?
Então, eu estou chegando aqui na equação de um círculo, né? Então, para quem não se lembra, uma equação de um círculo é x menos x0. Não, tranquilo, Matheus, não tem problema não, tá? Não tem chamada não. X menos x0 somado, isso ao quadrado, tá? Somado com y menos y0 ao quadrado, igual a o raio ao quadrado, certo? Igual ao raio ao quadrado. E o que acontece aqui? A gente vê algumas similaridades. Por exemplo, se esse cara for o x e esse cara for o x0, certo? Eu tenho a primeira parte aqui, ó, x menos x0 ao quadrado, certo? Se esse meu cara aqui for o y e o meu y0 for igual a zero, eu já tenho essa minha segunda parte aqui também, porque se o y0 for sempre zero, né, eu tenho ao quadrado, vai ficar y ao quadrado, né? Então, portanto, esse cara aqui é o quadrado, né? E se isso tudo aqui for igual ao meu raio ao quadrado, né? Então, eu tenho uma equação de um círculo aí, tá? E quem é esse cara aqui, né? Quem é esse meu x0? Veja, é a tensão em x mais a tensão em y normal, né? Dividido por 2, isso aqui é a minha tensão média que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Quem é esse meu cara? É a tensão x em qualquer inclinação que eu quiser, né? Isso aqui é a minha tensão cisalhante em qualquer direção que eu quiser. Veja que eu não tenho aqui tensão y, né? 1, né? Eu só estou trabalhando aqui com a face x, tá? Só estou trabalhando com a face x. Essa tensão y aqui é a original, é do original, né? Do problema original, da inclinação dos eixos originais, tá bom? Então, isso daqui me permite desenhar um círculo, tá? Um círculo em que eu tenho a origem desse meu círculo vai ser a origem do círculo, né? x0, y0 vai ser igual a tensão média e zero, tá? Ou seja, sempre o centro do meu círculo vai percorrer o eixo x, beleza? E o meu raio dessa circunferência vai ser igual a raiz, né, de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, né, mais tal xy ao quadrado. Então, portanto, eu consigo determinar quem é o raio, consigo determinar quem é o centro, então eu tenho um círculo. Então, vamos determinar isso daí. E vamos desenhar. Então, eu tenho aqui, vou colocar em outra página. Tenho aqui quem é o meu sigma médio, né, que na verdade eu já calculei lá em cima, mas vou calcular de novo. Então, meu sigma médio. Eu tenho o meu raio, tá, que vai ser raiz de então, esse é meu raio. Percebam que o raio vai ser exatamente igual ao cisalhamento máximo, tá? Raio é sempre o cisalhamento máximo. Então, todo cisalhamento máximo é igual ao raio, tá? Dessa circunferência. E aí a gente vai mostrar já para vocês, tá? Então, eu poderia desenhar aqui. Eu consigo desenhar aqui, deixa eu pensar. Eu vou desenhar no caso mesmo por conta do tempo, tá? Coisa disso. É mais fácil. Então, vamos pegar aqui o card e deixa eu desenhar aqui. Baixo. Aqui o eixo de coordenadas, tá? Então, o meu ponto central vai estar no eixo menos 25, então, portanto, vai estar para cá, né? 25 para cá. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, de cruzamento,
né? É o meu centro da circunferência, beleza? É o centro da circunferência. Por quê? Porque eu sei que o Y vai ser sempre zero, tá? E o X, eu calculei agora, vai ser a tensão média. Esse gráfico aqui, pessoal, só um destaque, ele esse diagrama, né, que eu estou colocando, ele é no eixo Y, ele é minha tensão de cisalhamento, no meu eixo X, ele é a tensão normal, tá? Pode destacar isso. Eu já tinha feito numericamente, né? Então, isso aqui é o meu X, tensões normais, esse aqui é o meu Y, tensão de cisalhamento, né? Então, se eu desenhar uma circunferência agora com 80,777 de raio, né? Então, deixa eu botar aqui, ó, centro e raio, né? Vou dar o centro e fazer uma circunferência 8,777. Beleza? Então, eu tenho aqui o meu círculo de Mohr, tá? Para quem nunca ouviu, esse cara é o meu círculo de Mohr. E a gente vai usar muito nessa disciplina, ok? Essa é a minha centro de circunferência, beleza? Esse é o centro da circunferência, essa é a minha circunferência. Então, veja, cada configuração daquelas que eu mostrei para vocês numericamente, né, que quando a gente foi variando o θ, vai percorrer essa circunferência, tá? Vai percorrer essa circunferência. Então, veja, quando a gente encontrou o plano de cisalhamento máximo, então, se esse eixo Y é o cisalhamento, então, quem é o meu cisalhamento máximo? É esse cara aqui, tá? Então, é esse ponto da circunferência. E quem é esse ponto da circunferência? Veja, em termos normais é a tensão média, em termos de cisalhamento é a tensão máxima de cisalhamento aqui, né? 80,77. Então, cotando aqui, né? Deixa eu só aumentar a quantidade. Então, tem aqui, ó, 80,777, né? E tenho aqui 25, tá? Esse é o meu ponto de cisalhamento máximo, né? Então, voltando lá, numericamente, cisalhamento máximo, voltando, ó, tensão em X é menos 25, tensão cisalhante é 80,77, né? Esse cara não aparece no meu círculo de Mohr, tá? Esse cara não aparece no meu círculo de Mohr. Pode destacar isso. Isso aqui é sigma X por tal, beleza? Se eu quero saber a minha tensão normal, máxima e mínima, quais são as minhas tensões normais, máxima e mínima? Ora, é esse ponto, certo? E esse outro ponto, são as minhas tensões normais, máximas e mínimas. Né? Então, a mínima aqui, ó, vai ser menos 105,777 e a minha máxima vai ser 55,777. Conferir lá. A minha mínima, 105,777 e a minha máxima, 55,777. Ah, professor, mas você acabou de dizer que aqui não aparece o sigma Y. Por que apareceu o sigma Y aqui, nesse ponto? Tá? Porque se eu for girando, pessoal, o elemento infinitesimal, tá? Cadê? Se eu for girando esse elemento infinitesimal aqui, ó, vai ter um momento que essa face X vai se coincidir com a Y, né? E nesse momento a face X estaria aqui, invertida, tá? Estaria invertida. Então, esse cara aqui seria quando eu girasse perdão, quando eu girasse menos 10,9, certo? Então eu estou girando menos 10,9 e depois estaria somando 180, beleza? Para chegar na outra face, na face perpendicular. Então, esses são os pontos de máximo e mínimo. Percebam que nesses pontos a tensão cisalhante é nula, porque cruza o eixo X, né? Cruza o eixo X. Tá?
E quem é o ponto original? Para ver se a gente está em cima da circunferência. É menos 100 e 50, né? Então, menos 100, 100 para esse lado aqui. Ok, menos 100 está aqui. Né? E 50. Ok, para cá, 50. Opa, é 50. Não, é 30, né, pessoal? Desculpa. O desalhamento é 30. Então, ó, caiu bem no ponto da circunferência, tá? Então, esse é o ponto original. Esse é o ponto original, tá? De origem. Esse cara aqui é o ponto de origem. Tá bom? E aí o que acontece, olha? Se eu pegar o ângulo, já estou acabando, tá? Se eu pegar o ângulo entre o ponto original e o ponto mínimo aqui, percebam que eu estou girando no sentido anti-horário 21,8 graus. Tá? Aqui deve ter alguma aproximação, não sei. No entanto, aqui o ângulo que era para girar, né, era só 10,9. O que está acontecendo? Porque aqui é 21,8. Né? Outra coisa, aqui o elemento está negativo, então era para estar girando no sentido horário. E aqui eu estou girando no sentido anti-horário. Para sair desse ponto aqui, para chegar nesse, né, de máximo, de maior compressão, 105,778, eu estou girando no sentido anti-horário. E aqui eu estou girando no sentido horário, porque é negativo. Né? Então o que é que está acontecendo? No círculo de Mohr, a gente tem que verificar essa questão do ângulo diferente. Primeiro, toda vez que o elemento elemento infinitesimal girar no sentido anti-horário, aqui o meu círculo de Mohr a gente vai girar no sentido horário, ou seja, a gente sempre vai girar no sentido inverso. E outra coisa, a cada ângulo que eu giro aqui, a cada 1 grau que eu giro aqui, no círculo de Mohr eu giro 2. Portanto, ó, se eu pegar aqui 21,8 e dividir por 2, dá justamente os 10,9, que é o quanto eu estou girando aqui, beleza? E se eu inverter o sentido, então ele está girando no sentido anti-horário. Perfeito? Então, ó, quando eu saio desse ponto aqui para esse, eu estou girando 180 graus, né? Então, portanto, o meu elemento infinitesimal estaria girando só 90 graus, tá bom? Só 90 graus. Então, 21,8 está batendo. E se eu pegar esse outro ângulo agora, perdão. 68,198, então 68,98 dividido por 2, tenho 34,09. Esse seria o meu ângulo de cisalhamento máximo, né? Tá? Meu θS. Então, eu estou saindo aqui, ó, daqui para cá, do original para esse ponto aqui, eu estou girando no sentido horário aqui, né? Portanto, no meu elemento vai girar no sentido anti-horário, tá? E com valor 34,09 aproximadamente. Então, meu θS 34,099, perfeitamente. Tá bom? Então, toda essa análise numérica que a gente fez aqui, tá? Toda essa análise numérica que a gente fez aqui, a gente consegue fazer por meio gráfico também, que seria pelo círculo de Mohr, tá bom? Então, eu vou tirar um print disso. Para colocar lá. Vocês já perceberam que eu estou meio apressado aqui. Qualquer coisa na próxima aula a gente dá uma revisada. Dá uma estudada, tenta entender, pessoal, quem não entendeu, tá? E na próxima aula a gente tira as dúvidas primeiro, né? Tira as dúvidas e avança com esse conteúdozinho, tá? Eu já vou estar disponibilizando os conteúdos de acréscimo de tensões que vocês também já podem estar assistindo as aulas gravadas, perfeito? Então, tem alguma dúvida, pessoal, agora no momento? Vou estar salvando aqui também em PDF, tá, pessoal? Deixa eu salvar logo para
para não esquecer posteriormente. Beleza? E é isso. Não tem mais dúvidas. A gente vai parando por aqui. É uma pena que apenas alguns alunos tenham participado. 2, 3, 4 alunos participaram da aula como um todo. Tá? Mas o conteúdo está sendo dado, beleza? Então, eita, e a câmera estava desligada, né? Estava falando que estava desligada e vocês nem falaram nada. Então, tudo certo. Próxima aula a gente tira a dúvida e continua com esse conteúdo para finalizar essa parte de análise. E aí vocês podem tocar a parte de acréscimo de tensões no maciço terroso. Fechado? Então vamos parando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.